E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo essa semana com mais um vídeo aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Denilza Reis. Então vamos lá saber o conselho de hoje? O conselho de hoje se encontra em Lucas, capítulo 24, versículo 17, que diz assim: Então lhes perguntou Jesus: Que é que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. A história de hoje vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Jesus havia estado com os discípulos e ensinando por um tempo, e ele havia dito que ele iria morrer, ele iria padecer, mas após o terceiro dia ele iria ressuscitar. E isso realmente aconteceu. Jesus é morto na cruz e ele estava no túmulo. E o que acontece? Essa história vai falar sobre os dois discípulos no caminho de Emaús. Eles haviam estado em Jerusalém e eles viram que Jesus não havia aparecido. Então o que acontece? Eles voltaram para casa entristecidos. A Bíblia vai relatar que era o terceiro dia e eles não viram Jesus, ainda que na história vai falar que eles ouviram as mulheres dizendo que Jesus havia ressuscitado, mas eles não acreditaram porque eles não viram Jesus. Então eles voltam para o caminho, esses dois discípulos, e um deles se chama Cleopas, no versículo 18. Eles conversando, os dois no caminho conversando, e de repente aparece Jesus ressuscitado. Mas eles não o reconhecem. Por quê? Porque eles estavam com os olhos como fechados. Então Jesus pergunta: por que vocês estão preocupados? Eles então param e ficam tristes. E Jesus fala para eles: mas por que vocês estão tristes? Eles perguntam assim: ué, mas você é um peregrino em Jerusalém, não está sabendo das coisas que aconteceu? Jesus então pergunta: mas o que aconteceu? E eles não reconhecem a Jesus ressuscitado. Jesus então começa a conversar com eles, que era necessário. Ué, mas vocês não estão acreditando na promessa que ele fez? A gente achou que ele ia ser poderoso, que ele ia ressuscitar, mas hoje é o terceiro dia e nós ainda não vimos. E Jesus começa a falar com eles sobre a palavra. No versículo 26, Jesus fala assim, olha, Jesus começa a relatar para eles que convinha que ele morresse e ressuscitasse. E falando da palavra de Deus, e nisso eles chegam no local, na casa deles, e convidam então Jesus para entrar. Aquele peregrino, porque até então eles não sabiam que era Jesus. E no que eles convidam, Jesus parte o pão e agradece. E a Bíblia vai falar que quando Jesus parte o pão, eles reconhecem Jesus, ou seja, isso fala-se de comunhão. Eles lembram do jeito que Jesus partia o pão enquanto estavam com eles. Esses dois discípulos então abrem os olhos, e quando ele abre os olhos, Jesus não estava mais ali. E eles começam a conversar, olha, então por isso que enquanto ele estava falando da palavra dos profetas, relatando aquilo que deveria acontecer com o Mestre, com o Cristo, os nossos corações ardiam, ou seja, o nosso coração arde quando nós meditamos na palavra de Deus. Então, não deixe que a incredulidade, a preocupação e a tristeza endureça o seu coração e você se esquece da promessa que Jesus te fez. Jesus havia dito que seria no terceiro dia que ele ressuscitaria, e já era o terceiro dia. Pois era o terceiro dia e eles não estavam acreditando. E Jesus já estava do lado deles, mas eles estavam com os olhos fechados por causa da tristeza, da preocupação e da falta de esperança. Mas a palavra de Deus falada na boca de Jesus reavivou os corações deles. Que assim também possa ser na minha vida, na tua vida, que a comunhão com Cristo possa renovar a nossa fé. E o conselho de hoje se alimente da palavra para que a sua fé seja renovada.
Deus abençoe vocês, continue conosco, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, compartilhe com mais pessoas para receberem mais um conselho da parte de Deus. Deixe também os seus comentários para eu estar respondendo vocês em nome de Jesus. Até a próxima. Deus abençoe.